Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o nosso guia, o guia dos seus filhos, venha conduzi-los ao entendimento da sua palavra. Sem o Espírito Santo é impossível a pessoa entender ou colocar em prática a sua santa palavra. É impossível. A gente pode tentar, pode conseguir no início, mas não consegue manter-se na palavra de Deus, não consegue manter-se no Espírito. Veja só, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja, para os cristãos em Gálatas, ele diz, é muito preciosa essa palavra, ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, quer dizer, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências, os desejos ardentes da carne. Foi o conselho do Espírito Santo para a igreja, para os cristãos em Gálatas. Então, eu fiquei perguntando, puxa, é que a pessoa pode andar em espírito, se ela não está no Espírito Santo? Como é maravilhosa a palavra de Deus. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo: andai em espírito. Mas a pergunta é: como que eu posso andar no Espírito Santo, em espírito, andar em espírito, andar pensando nas coisas de Deus, no futuro eterno, não no futuro passageiro deste mundo, mas o futuro eterno? Como que eu posso andar em espírito se eu não estiver no Espírito Santo? Ou se eu não tiver sido nascido de Deus, ou nascido da água e do Espírito Santo? É impossível. É impossível. Quer dizer, é uma palavra, uma ordem, um mandamento para os cristãos que somente quem tem o Espírito Santo pode atendê-lo. Mais ninguém. Quem não tem... Por exemplo, como é que eu posso andar com uma pessoa que eu não conheço? Que eu não conheço. Como é que eu posso andar com o Espírito Santo se eu não o conheço? Como é que eu posso andar com Jesus se eu não o conheço? Como é que eu posso andar com uma pessoa que eu não conheço? Não conheço. Não tem como. Você só pode andar com a pessoa que você conhece. Não é? Em princípio é isso. Então, eu creio de todo o meu coração que a vontade de Deus é que a vontade dele seja feita através da nossa vida. Porque foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer o fruto que vocês quiserem aqui, tem abundância, tem tudo que vocês gostam, tudo, sabor para todos os gostos. Pode comer à vontade, fique à vontade.
Mas aquela árvore, do fruto daquela árvore, nem toque nela, nem toque, quanto mais comer. Porque se comer, vai morrer. Quer dizer, vai morrer para mim. Vai morrer para mim. Quer dizer, vai ser separado de mim. Então as pessoas, infelizmente, elas pensam assim, bom, se eu vou na igreja, se eu cumpro algumas obrigações, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu ajudo as pessoas, se eu sou bonzinho, se eu faço caridade, se eu sou uma pessoa de boa índole, eu estou salva. Não, não é. A salvação vem pela fé em Jesus, não pelos nossos méritos. Se eu for bonzinho, se eu for caridoso, eu não estarei fazendo nada mais do que a minha obrigação. É a minha obrigação ser bom. É a minha obrigação fazer o bem. É a minha obrigação. Agora, se eu faço o bem, eu não faço nada mais além do que a minha obrigação. Porque Deus me criou para o bem. Deus me gerou para o bem, não para o mal. Mas se eu desobedecê-lo, é óbvio que eu vou seguir os meus desejos, minhas concupiscências. É claro que eu estarei contrariando a vontade dele. É óbvio que eu vou colher os frutos dessa desobediência ou dessa rebeldia. Então, assim, é andar com o Espírito, ou andar em Espírito. Porque, infelizmente, e eu falo isso com pesar, com muito pesar, com tristeza, muita tristeza, porque eu vejo isso diante dos meus olhos, no trabalho que a gente vem executando, vem trabalhando. São quase 50 anos. Quer dizer, nós começamos lá antes. Oficialmente falando, são quase 50 anos, mas extraoficialmente, são mais de 50 anos que a gente vem trabalhando, ensinando, orando, pregando, enfim, dando aquilo que Deus nos tem dado. Mas, infelizmente, há uns poucos que absorvem o entendimento do Espírito Santo, da palavra de Deus, passam a ter fé, coragem para obedecer, tem coragem para obedecer, para seguir, tem temor para com Deus, tem sabedoria de Deus, tem conhecimento de Deus, tem discernimento de Deus e andam de acordo com a vontade de Deus. Andam em espírito. Por quê? Porque nasceram do Espírito, então tem o Espírito de Deus consigo. Agora, se a pessoa não teve ainda o prazer, a gloriosa presença de Deus com nascer de novo, então ela conhece a palavra, ela conhece, melhor dizendo, a letra, mas não conhece o autor da letra. Ela conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. E isso não é justo. Não é justo. Não é justo. Bispo, é isso mesmo, eu penso assim também. Não é justo, poxa, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é justo que eu viva uma vida longe, afastada do meu Senhor. Não é justo isso, eu tenho que andar nele, ele tem que estar em mim, eu tenho que estar nele. Mas por que então eu não recebi o Espírito Santo? Por isso, porque você não se entregou 100% para ele. Você tem se dividido, ou tentado se dividir, porque não se pode dividir entre Deus e o mundo, ou um ou outro. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então,
Não há como servir a dois senhores. Então, para a gente poder ter o Espírito de Deus, primeiro a gente tem que entregar tudo para Ele. Como é que Ele pode ocupar apenas 99,9% do nosso ser? Não tem condição. É tudo ou nada. É vida ou morte. É muito, muito forte isso. E é interessante que o Espírito Santo deu a Paulo esse discernimento espiritual. Ele realmente foi um revolucionador, um revolucionário, porque a maioria do Novo Testamento foi escrito por ele, das cartas. Ele diz assim, olha só, interessante isso, falando agora para os cristãos romanos que estavam em Roma, na casa de César, do imperador, e que estavam gemendo por causa da perseguições implacáveis. Então, ele diz assim, olha só que forte, que coisa gloriosa. Ele diz assim, se fomos plantados juntamente com ele, referindo-se a Jesus, na semelhança da sua morte. Jesus, para me salvar, ele teve que morrer. Como é que eu posso querer ser salvo sem morrer também para ele? Não tem como. Olha, se fomos plantados juntamente com ele, plantados quer dizer batizados nas águas, morreu o corpo do pecado, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, porque o batismo nas águas é uma semelhança com a morte de Jesus. Por isso que Jesus disse que quem não for batizado nas águas, ou quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê e não for batizado, a não ser que a pessoa esteja à beira da morte. No último momento, ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, ela é salva, como aconteceu com o ladrão na cruz, um dos ladrões. Mas ela vai morrer logo, pronto, eu aceitei, morri, pronto, está salva, graças a Deus. O problema é que nem sempre dá tempo para a pessoa aceitar Jesus. O problema é que nem sempre as pessoas elas ainda pensam, sobretudo na sua própria vida. Então ele diz, se fomos plantados, quer dizer, batizados, sepultados. O batismo no grego quer dizer sepultar. Se fomos plantados juntamente com Jesus, na semelhança da sua morte. O que é a semelhança da morte de Jesus? Ele morreu. Literalmente ele morreu. Ele foi crucificado, morreu mesmo. Foi feito o teste com a lança, espetaram a lança do seu lado direito e saiu sangue e água. Estava morto. Perfeitamente morto. E depois foi sepultado. Enrolaram o corpo dele num lençol limpo e foi sepultado num sepulcro do rico, que tinha reservado uma sepultura para ele. Jesus ficou lá. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Quer dizer, o Espírito Santo o ressuscitou. O Espírito Santo o ressuscitou. Então, o que aconteceu? Aconteceu que agora ele recebeu um corpo, uma vida, para a glória de Deus. O corpo dele, depois,
foi glorificado. Ele recebeu depois um corpo glorificado, o corpo celestial, o corpo que só serve para usar lá no céu, não serve para usar aqui na terra, um corpo glorificado, é onde está a glória de Deus. Então aqui na terra nós recebemos o corpo, esse corpo, essa matéria, mas para vivermos de acordo com o mundo que vivemos. Mas Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus, à vista de quase 500 pessoas. Então, amiga e amigo, ele, Jesus, teve que morrer para que eu pudesse ser salvo. É justo que eu queira dividir a minha vida com o mundo e não morrer por ele? Não, eu tenho que morrer por ele. Eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que morrer para este século. E isso é feito quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e é batizada nas águas. Então, quando a pessoa é imersa nas águas, é o sepultamento. Quando ela se levanta, obrigatoriamente, ou tecnicamente, ou teoricamente, ela tem que nascer de novo, ela tem que receber o Espírito de Deus e ser uma nova criatura. E isso acontece. Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo logo após terem recebido ou terem sepultado o seu corpo. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre por quê? Porque nem sempre as pessoas estão sepultando o velho homem, mas estão apenas tomando um banho. O batismo delas é apenas um banho. Entrou seca, saiu molhada, mas não houve arrependimento. A pessoa não se arrependeu da sua vida errada. Então, não acontece nada. É a mesma coisa que você orar, por exemplo, o Pai Nosso. Oh, meu Deus, como uma reza. Pai Nosso que estás no céu, não vai resolver, não vai funcionar. Por quê? Porque você está orando da boca para fora. A mesma coisa são as pessoas que são batizadas nas águas da boca para fora. Elas parecem, para nós, pastores, parecem pessoas que estão realmente convertidas, realmente arrependidas dos seus pecados. Mas para Deus não, Deus sabe quem está se batizando. Ele sabe que aquele batismo não teve nenhum significado, porque a pessoa não abandonou o mundo. Ela não morreu para o mundo. Ela não morreu para o mundo. Se ela não morreu para o mundo, como é que ela vai ser sepultada? Não pode, não é possível ela ser sepultada sem ter antes morrido para o mundo. Então ele diz aqui, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado é esse corpo que nós temos. É o corpo, matéria, físico. Então, quando nós, pela fé, em espírito, sepultamos esse corpo do pecado, o corpo está morto, sepultado, está lá enterrado. Então, ele não tem como pecar. Ele diz aqui, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Jesus, crucificado, morreu, para que o corpo do pecado, quer dizer, o corpo que exercita o pecado, seja desfeito, morra, seja apodreça, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, isso é legal, aquele que está morto, obviamente, para o pecado, está justificado do pecado. Como é que o morto pode pecar? O morto não peca. Quem está sepultado mesmo, quando vale, ele não vive no pecado. Entendeu, amiga e amigo? Então ele continua dizendo, se já morremos com Cristo, quer dizer, fomos sepultados com ele, cremos também que com ele viveremos. Magnífico, magnífico. E agora vem o texto que eu gosto muito desse aqui.
texto. Esse texto é libertador, vai libertar você. Ele diz assim: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, você tem certeza disso? Eu tenho. Tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Não há morte mais. Não há morte. Quando você é sepultado no batismo nas águas, seguindo de acordo com a palavra de Deus, morreu mesmo para o mundo, então você não morre mais, porque você já morreu. Só se morre uma vez. Aí ele continua assim, ele diz assim: a morte não mais tem domínio sobre ele. Quer dizer, quando a pessoa morre mesmo no batismo nas águas, quando ela é sepultada, morreu para o mundo, morreu para todo mundo. Morreu para si, morreu para os parentes, morreu para os entes queridos, morreu para esse mundo, morreu para a vaidade, morreu para as concupiscências, morreu para a carne. Morreu. Então, se ela morreu, está morta, sepultada conforme Jesus foi sepultado, então o corpo dela não existe mais. Então, o pecado não tem domínio mais sobre o seu corpo, sobre a sua vontade. Então, ela está livre para viver em comunhão permanente com Deus. Eu não sei se você entendeu a nossa linguagem, mas essa é a verdade. Eu não posso andar em espírito e andar na carne ao mesmo tempo. Eu não posso andar em espírito dentro da igreja e na carne fora da igreja. Não existe isso. Mas é isso exatamente que acontece muito dentro das igrejas. E eu posso falar, especialmente na Igreja Universal. Tem muita gente que está vestida de obreira, é uma santinha, puríssima. Mas você não sabe o que tem dentro daquele uniforme. Você não conhece o que está dentro daquela capa. Você não sabe. Às vezes o pastor está pregando. Poxa, ele é incisivo, ele é um excelente pastor, porque ele fala. Mas será que ele vive aquilo que ele fala? Será que ele vive aquilo que ele prega? Será que ele vive aquilo que ele anuncia? Será que ele está morto para o mundo mesmo e para o pecado e vive de acordo com a vontade de Deus? Isso, amiga e amigo, só Deus quem sabe. Só Deus quem sabe. É claro, a gente tem discernimento para avaliar pessoas e chegar à conclusão: olha, ali está faltando algo. Sabe, aquela comida que falta um pouquinho de sal, aquele doce que falta um pouquinho do açúcar. Sabe? Pois é, assim são muitas pessoas que, infelizmente, estão dentro das igrejas, aparentemente são servas de Deus, mas isso dentro da igreja. Saiu da igreja, tira o uniforme de pastor, de esposa de pastor, de obreiro, sei lá, e aí veste o uniforme do pecado. Aí assume a identidade que tem, a identidade da carne. Então, para Deus, amiga e amigo, essa pessoa já está morta. Pode fazer o que quiser dentro da igreja, mas ela está morta. Então, como que essa pessoa pode andar em espírito se ela está viva para o mundo? Você só pode andar em espírito se você estiver morto para o mundo. O Paulo fala sobre isso. Mortos para Cristo, mas mortos para o mundo, melhor dizendo, mas vivos para Deus. Agora, se a pessoa estiver viva para o mundo, que é o pecado,
ela está morta para Deus. Não há como combinar essas duas situações. Ou você está morto para o mundo e vivo para Deus, aí sim você anda em espírito, você pode andar em espírito. Você tem que andar em espírito. Agora, se você estiver viva para o mundo, viva para as vaidades desse mundo, para as concupiscências desse mundo, para as atrações deste mundo, você estará morta para Deus. Quer dizer, separada dele. Das duas, uma. Qual é a sua situação? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu sei bem quem tenho crido, e não só crido, mas vivido, pautado a minha vida. Não é que eu mereça, não é que eu seja perfeito, não, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Mas o pecado não tem domínio sobre mim. Não tem mesmo. O pecado só tem domínio sobre aqueles que estão vivos para o pecado, vivos para o mundo. Não morreram para o mundo, não se arrependeram para Deus. Então, o pecado tem domínio. Mas, se elas estão mortas para o mundo, elas estão vivíssimas para Deus. Entendeu, amiga e amigo? Então, é muito interessante isso. Vale a pena você meditar nesse capítulo 6 de Romanos, porque fala assim claramente, fala assim com precisão a condição espiritual de cada um de nós. Aqui nós temos um espelho que mostra quem é de Deus e quem não é. Está bem claro. Jesus disse para Nicodemos, olha, Nicodemos, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Mas ele respondeu, Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Como é que ele vai voltar ao ventre da sua mãe? Porque é um homem inteligente, espiritual, mas cego. Ele não entendia as coisas de Deus. Ele vivia na carne. Ele era um príncipe entre os judeus, entre a religião que praticava. Ele era um dos principais, mas ele não entendia. Como é que eu posso viver, nascer de novo, sendo velho? Pois é, mas quando a pessoa é batizada nas águas, por imersão, ou mesmo por aspersão, no caso, a pessoa está no leito da morte, ela pode ser batizada com aspersão, não tem problema não. É válido, é a fé. Então, como é que eu posso voltar ao ventre materno? Não pode, claro, é impossível. Assim também é impossível que a pessoa seja salva, ou venha ressuscitar, ou venha entrar no reino de Deus, se ela não nascer da água e do Espírito Santo, se ela não for batizada de verdade, valeu o batismo, o batismo aconteceu com arrependimento. Se não houve arrependimento, o batismo dela foi um banho, mais nada. Só deu canseira para o pastor, coitado. Mas é a realidade. Agora, se ela vai para o batismo arrependida dos seus pecados, realmente, poxa, a minha vida, não, eu não aceito mais essa vida. A minha vida é podre, eu não quero mais essa vida. Eu quero uma vida nova. Meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, Deus perdoa. E ela se arrepende, ela não volta para aquela vida. Então, quando ela é batizada nas águas, ela batizou com segurança, que já não queria mais, já tinha morrido para o mundo, já tinha morrido para o pecado. Então, quando ela é batizada e se levanta das águas, ela vem viver para a glória de Deus, como
conforme aconteceu com Jesus, quando ele ressuscitou, foi para a glória de Deus. Por isso recebeu um corpo glorificado para viver com o Pai. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Bem, vamos ficar por aqui, amanhã voltaremos, vamos tratar, quem sabe, desse assunto, fortalecer essa ideia, para que todos possam compreender a teoria e terem fé para colocarem essa teoria em prática. Do contrário, a pessoa é apenas uma religiosa, pode ser até uma das principais da igreja, mas se não nasceu de novo, continua morta para Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.